Aí, pessoal, eu peço desculpa, esse vídeo é continuação do anterior, porque o celular parou de gravar, né? E eu tive que interromper, tá? Então, continuando aí, agora na página 52. Olha, a atividade 1.9, ela vai pedir para você o seguinte: para preencher o quadro apresentado, construa uma tese sobre o celular que corresponda à sua visão pessoal a respeito do uso desse equipamento. Então, qual é a visão que você tem sobre o celular, tá? Formule argumentos que justifiquem a sua tese. Sua finalidade primordial será expor sua opção e justificá-la. Isso não significa que você deva formular argumentos com o objetivo de convencer outros a pensarem como você. Simplesmente você tentará ser compreendido ao expor com objetividade e clareza suas razões. Considere que sua posição a respeito do uso do celular pode ser completamente diferente da do autor ou de outras pessoas com quem convive. O que importa é você explicitar sua opção e as razões que a sustentam, e não buscar corresponder ao que os demais julgam apropriado. Então, aqui, pessoal, vocês vão criar a tese de vocês, tá? Aqui é o que você pensa sobre o celular. Não precisa dizer eu, não precisa dizer na minha opinião. Você pode, por exemplo, no meu caso, o celular pode ser útil à vida profissional e social de um indivíduo. Ponto. Pois, aí eu vou argumentar os meus argumentos. Pois, através das redes sociais acessadas por ele, podemos ter contato com diversas pessoas ao mesmo tempo e tal. Aí eu poderia falar uma outra coisa. Pois, há inúmeros aplicativos e instrumentos de trabalho que podem auxiliar para empresários, para professores, enfim, eu justifiquei a minha tese com os argumentos, tá bom? É isso que você vai fazer também. Você pode fazer aqui? Pode. Pode fazer na própria apostila? Pode. Se quiser fazer no caderno, não tem problema também. Pode fazer, ok? Isso é pessoal, então eu vou pedir que vocês postem no grupo no dia do meu plantão pra gente dar uma olhadinha, né? Eu quero dar uma olhadinha e para os colegas também terem noção de como foi feito, tá? Então eu quero isso daí de vocês. Logo abaixo você tem a tarefinha pedindo para que faça a tarefa 13, que ainda continua nesse assunto de tese e argumentos. E agora eu vou explicar a vocês um assunto importantíssimo, que é de gramática, tá? Mas é um assunto muito gostosinho. Então, veja lá, ó, regência verbal. Quando nós falamos em regência, eu digo regência, o que é que você lembra? O que é reger? O maestro rege a orquestra. É comandar. Então, reger é comandar. Então, o que é a regência verbal? É quando o verbo comanda, pede, exige algo, que seria, no caso, uma preposição. Então, a regência verbal é o verbo exigir ou não, pedir ou não, uma preposição para acompanhá-lo, tá bom? Então, ó, exemplo, o verbo atender. Ele é transitivo direto quando o complemento é pessoa. Exemplos, a diretora atendeu, né? E se eu falar assim pra você, gente, a diretora atendeu, a Júlia Piscina especialmente vai amar isso. Maraquela pirulitou, criatura endoideceu, a diretora atendeu quem? Os pais dos alunos. Tá vendo que não tem preposição nem na perguntinha nem na resposta? Então, isso é um objeto direto. Por quê? Porque esse verbo, quando vai se tratar de atender pessoas, ó, pessoa, não vai pedir preposição. Agora,
aqui continua sendo pessoa, né? Ó, ele os atendeu rapidamente. Atendeu quem, pessoal? Os, que corresponde a eles. Eu não uso o pronome reto nesse lugar aqui, mas corresponderia esse os a eles. Então, não pede preposição. Agora, é preferencialmente transitivo indireto quando o complemento não é pessoa. E ser transitivo indireto significa pedir, reger, comandar, né? Exigir preposição. Exemplos. Se estou em casa, atendo àquele aparelho que hoje chamam com desprezo de fixo. Veja, atendo. Ó, pirulitou, professora, atendo a que. Ó, preposição na perguntinha, preposição na resposta, por causa da crase aqui. Então, isso, aquele aparelho. Então, isso é objeto indireto, tá? Então, para pessoa, é VTD, não pede preposição, o atender. E para coisa, ele é VTI, ele pede preposição. Olha lá, atendeu a quê? Ao chamado. Ao chamado aqui também é objeto indireto, tá? Depois, atualmente, a norma padrão admite a construção atendeu o telefone, comum na linguagem falada, tá? No entanto, em textos que exigem linguagem mais formal, como editoriais, cartas a autoridades e redações de exames oficiais, é conveniente observar as normas mais tradicionais. Então, na linguagem culta, se acha, né, fazendo a regência não corretamente, mas é melhor obedecer, tá? Depois vem os verbos. Esse aí eu fico muito brava quando alguém fala errado. Brincadeira, eu não fico brava, mas me dói na alma. O obedecer e desobedecer. Gente, esses dois verbos são sempre VTI. Sempre vão exigir preposição, sempre. Ó, embora na linguagem falada, informal, esses verbos sejam usados como transitivos diretos, olha, obedeceu os pais, tem gente que fala isso, né? Obedeci o meu pai, obedeci minha mãe, obedeceu a lei. Na norma padrão, são transitivos indiretos. O que isso significa? Que eles pedem preposição, ó, pela preposição a. Sempre é obedecer a. Obedeceu aos pais, obedeceu à lei com crase, obedeceram aos impulsos, aos regulamentos, sempre com preposição. E aí, gente, eu quero que vocês façam também o exercício 1.10, que está pedindo para preencher as lacunas com uma das formas apresentadas entre parênteses. Então, cabe a você agora analisar se de A até a letra E, os espacinhos aí você vai completar com o quê? Esse item 1.10 aqui. Com o que você vai completar, tá? Por exemplo, a letra A atendeu às expectativas da sociedade. Eu usei com crase aqui. Por quê? Porque é coisa e pede preposição. Se pede preposição, tem que ser o as com crase. Tudo bem? Eu fiz o primeiro para que vocês entendam como é para ser feito. E o resto você vai preencher sozinho. Depois nós vamos corrigir, tudo bem? Não se esqueçam. Eu peço que vocês leiam também o texto da tarefa 13, que é de tese e argumentos, lá da página 109, a tarefa, tá? E realizem essas atividades até a página 112. E se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Então, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, bom feriado. Na terça-feira conversamos. Beijocas!